Agradecer, Tayara, o convite em nome da Secretaria de Estado da Saúde, para que a gente possa sempre avançar na discussão e quais são os reflexos que a gente pode ter em outras áreas que não apenas na área de saúde, né? A pandemia ela tem afetado, né, tanto a nossa vida pessoal quanto a nossa vida profissional, e agora a gente faz as reflexões acadêmicas em torno dessa pandemia, né? A gente vai aprender que na pandemia a gente também tem outros reflexos, inclusive dentro da área de direito penal. Bom, o convite feito foi para que a gente possa discutir e conversar um pouco sobre a questão da pandemia, democracia e direitos humanos. É esse viés que a gente discute a questão da pandemia. Eu preciso fazer só um resgate histórico breve de quando essas instruções normativas começaram. A declaração da pandemia através de um órgão mundial aconteceu em 2019. No Brasil, a gente teve o primeiro instrumento normativo considerando a pandemia de nível mundial em nosso país através de uma portaria do Ministério da Saúde. Ato contínuo, eu tive alguns decretos, eu tive leis federais que vieram a instrumentalizar todo esse caminho em relação à pandemia. No Maranhão, logo após a decretação de pandemia pelo Ministério da Saúde, também foi decretado pelo governo estadual, que trouxe vários reflexos em relação a essas situações. A pandemia em si, da Covid-19, ela traz algumas dicotomias e reflexos entre os direitos individuais, medidas restritivas e direito à saúde coletiva. Quando a gente fala de como o direito sanitário ele se comporta em relação a esse vírus, né, a Covid-19, a gente não está pensando apenas em uma conduta individual, e sim como esse direito ele vai garantir a saúde coletiva de toda a população. E essa dicotomia, esse choque entre direitos individuais e direitos coletivos, trouxe para o Brasil um dos piores cenários enfrentados no mundo em relação à Covid-19. Desacelerou a economia, a gente caiu no ranking em relação à economia, caímos também em índices de credibilidade em relação à questão da liberdade de imprensa, porque houve uma desorganização sanitária em relação à condução da pandemia. E essa desorganização e essa desconstrução, ela faz alguns reflexos, inclusive, antagônicos entre os próprios estados. E esses reflexos, eles são reflexos, inclusive, dentro da área de direito penal, não apenas dentro do direito sanitário. Tá? Se a gente for analisar países que tiveram uma conduta uniforme e uma conduta única em um determinado momento de forma mais grave e depois desacelerando essas medidas restritivas que foram tomadas por muitos países, e aqui no Brasil não foi diferente, como Coreia do Sul e Nova Zelândia, a gente teria certeza de que esses países eles começaram a retomar sua vida social de uma forma mais rápida do que nós temos a perspectiva daqui no Brasil, né? Esses reflexos e essa desconstrução e esse descompasso de medidas únicas e uniformes adotadas em relação ao direito sanitário, ela acaba que flexibiliza e dificulta enfraquece a própria democracia. Porque quando a gente imagina que essa saúde coletiva, à frente dessa saúde coletiva, existe um sistema único de saúde que foi construído, né, ao longo de muitos anos e teve o seu ápice de construção, com a Constituição de 88, onde em vários artigos da Constituição elenca a saúde enquanto direito fundamental, como direito social, e exige uma postura positiva e ativa do Estado através de implementação de políticas de saúde, a gente entende que fragilizar esse sistema construído por vários atores sanitários, incluindo a reforma sanitária que nós tivemos antes da Constituição de 88, uma fragilidade no próprio regime democrático, porque não foi você retirar a importância desses agentes que construíram essa reforma sanitária, pode trazer uma fragilidade democrática. E isso
essa própria descoordenação governamental, ela é sentida em vários âmbitos. E o primeiro âmbito que a gente poderia colocar é o âmbito judicial. Em muitos momentos, eu precisei me socorrer ao Poder Judiciário para que ficasse claro quais são as medidas em que os estados poderiam tomar e os municípios frente à ausência de alguma política única, né? E aí, o que já era árduo e dificultoso transferiu também para o Poder Judiciário para que a gente tivesse a certeza de que essas medidas são medidas, além de democráticas, previstas na Constituição, e que elas sempre tenham o objetivo final de assegurar a saúde enquanto saúde coletiva, né? Esses reflexos da judicialização da pandemia, ele foi sentido não apenas no estado do Maranhão, mas com certeza em todos os estados. Certo é que o Maranhão foi o primeiro estado a decretar o lockdown através de uma decisão judicial, né? Então, assim, seria a primeira inovação judicial que nós teríamos dentro do contexto da pandemia, que foi a própria declaração do lockdown na grande ilha de São Luís. Ela não envolveu o estado inteiro, né, apenas nos municípios que compõem a grande ilha, incluindo a capital, através de uma decisão judicial, ouvindo aí o Ministério Público e autoridades sanitárias que tiveram que também participaram desse processo. Algo que foi bastante discutido dentro do cenário acadêmico, a questão da legitimidade dessas medidas restritivas que foram adotadas através de uma decisão judicial. Não tivemos no estado do Maranhão depois nenhuma decisão, né? Nós tivemos ainda uma propositura de uma ação em que também objetivava o lockdown, uma medida posterior, mas ela não foi acatada considerando os dados epidemiológicos que tínhamos à época. Na época em que foi decretado judicialmente esse lockdown, nós tivemos um aumento muito grande dos casos confirmados de Covid, de óbitos de Covid, e a necessidade de uma expansão de leitos exclusivos para o atendimento do Covid. Então, essa foi uma das questões que foram trazidas e colocadas dentro do Poder Judiciário para que a gente pudesse discutir o alcance da legitimidade da pandemia num contexto dentro do Estado. Ela não foi a primeira, na verdade, foi uma das medidas que foram trazidas para o Judiciário para o questionamento. E quando se faz essa análise, a gente fica questionando também se existe, né, direito equitativo à saúde, considerando um cenário pandêmico, né? Mas antes da gente discutir sobre essa questão do direito à saúde de forma igualitária dentro de uma pandemia, eu vou trazer aqui alguns exemplos da falta de coordenação intergovernamental entre os entes e quais foram os reflexos que a gente trouxe isso de forma judicial. Nós tivemos a DPF 672, 675, ADI 6341, de abril de 2020, em que reconheceu a competência concorrente dos estados e municípios para a adoção de medidas de distanciamento. Vejam, essa pauta nem era preciso ser levada para o STF, né? Mas a gente precisou dessa ratificação de quais seriam os limites dessas medidas restritivas que poderiam ser adotadas pelo estado do Maranhão. Nós também tivemos algumas ADPFs que questionaram a vulnerabilidade de algumas populações ao contágio, incluindo aí a questão da população carcerária e populações tradicionais, para verificar quais seriam as medidas que poderiam ser adotadas para que essa população considerada mais vulnerável não fosse atingida de forma mais brutal com a pandemia. Além dessas ADPFs e ADIs, a gente também teve algumas proposituras de ações cíveis, né? Essas ações cíveis são para garantias de direitos, garantias de direitos assecuratórios da saúde. Nós temos competências, né, definidas na Constituição, onde existem as obrigatoriedades do cumprimento dessa efetivação do direito à saúde, por ora pelo município, outras pelo Estado e outras pela União. Não há uma hierarquia na competência dessas medidas, e sim uma colaboração entre os entes. Certo é que algumas vezes o Estado do Maranhão precisou recorrer ao STF para que fossem cumpridas algumas medidas dessas. Por exemplo,
entrega de insumos hospitalares, né? Foi noticiado várias vezes a crise de abastecimento que tivemos no país, principalmente relacionados ao kit intubação. Então, houve a necessidade dessa judicialização para que fosse efetivamente feita a entrega desses kits. Um segundo ponto também, a gente ingressou com uma medida no STF para que garantisse a continuação do pagamento de habilitação de leitos hospitalares. Quando a gente fala habilitação de leitos hospitalares, é receber recurso da União para o financiamento desses leitos. Nós tínhamos, em dezembro de 2020, 279 leitos habilitados pelo Ministério, que foram automaticamente desabilitados em janeiro. E a gente precisou mover uma ação para que houvesse a continuidade no financiamento do pagamento desses leitos habilitados junto ao Ministério, junto ao SUS. Também tivemos uma outra medida, que foi uma medida ainda bastante recente, em relação à garantia, e aí um pedido de tutela frente ao STF, que o Maranhão pudesse ser liberado para comprar vacinas ainda não aprovadas pela Anvisa, considerando o tempo de aprovação pela Anvisa. E aí a gente traz esse questionamento da vacina e podemos levar, inclusive, a discussão se existe, né, um direito equitativo à saúde quando, por exemplo, a população negra, que é uma população majoritária no país, é, ao mesmo tempo, a menos vacinada e mais vitimizada pela doença. Então, essas situações dentro do relatório do nosso país, elas são levadas a um plano nacional de imunização que nem sempre concretiza as necessidades sociais que nós temos, como esse exemplo que eu acabei de trazer em relação à questão da imunização, e eu ainda trago uma outra notícia, onde brancos são quase o dobro dos negros entre os vacinados na Covid-19. Bom, fazendo um gancho entre essa questão do Plano Nacional de Imunização, onde o Estado ele faz o cumprimento do que é estabelecido entre esses entes e os municípios, também há uma cooperação entre os entes, a gente traz também essa questão da própria necessidade de movimento entre os estados para poder fazer uma aquisição de vacina, né? Eu tenho uma possibilidade de uma aquisição através do governo federal, porque há uma competência do governo federal em fazer essas negociações em nível internacional, mas eu tenho uma outra figura jurídica que se tornou bastante importante nesse momento de pandemia, que é a figura dos consórcios interestaduais. O Brasil tem vários consórcios interestaduais e o Maranhão tem o privilégio de fazer parte de 3 deles, por uma questão de localização geográfica. O Maranhão faz parte do consórcio da Amazônia Legal, por sermos, né, considerado um estado da Amazônia Legal. O Maranhão também faz parte do consórcio Brasil Central e o Maranhão ainda faz parte do consórcio Nordeste. Este último consórcio Nordeste, ele foi responsável pela aquisição de algumas milhões de doses da vacina Sputnik, ainda não regulamentada pela Anvisa. Então, houve a necessidade de uma cooperação entre os estados para que eles tivessem a possibilidade dessa figura internacional, já que o estado, o Maranhão, enquanto ente federativo sozinho, não poderia fazê-lo, e houve a reunião, ou seja, realmente colocar em práticas algumas das funções em que os consórcios possuem. Então, a gente tem aqui um consórcio que não é considerado ente federativo, mas que tem algumas possibilidades, né, de ir além das competências que um estado sozinho não poderia. E aí o consórcio Nordeste fez a aquisição da vacina Sputnik. O Maranhão, isoladamente, fez a aquisição de mais ou menos, eu não sei se 4 ou 6 milhões de doses, que seria suficiente para imunizar o estado, considerando que nós temos mais ou menos 8 milhões de habitantes, e nós não, pelo menos de início, não iríamos fazer a vacina dos menores de 18 anos, porque não houveram testes ainda nessas vacinas. A gente tem uma vacina, que é a vacina da Pfizer,
ou da Johnson, que a gente vacina de 16 a 18, mas essa faixa etária não estaria compreendida entre essas novas doses. Estamos aguardando deliberação da Anvisa em relação a essa situação. Mas é um ponto importante em que a gente tem que analisar da prevalência dos consórcios em relação ao contexto pandêmico. E dado esse contexto ainda de descoordenação intergovernamental, os conflitos que nós temos em relação à gestão negacionista, incentivos até alguns comportamentos predatórios, a gente está, né, já foi aberto a CPI da Covid, e que em menos de 24 horas somou mais de 170 pedidos de informação e convocação. Então, nós temos aqui, nessa situação de momento de pandemia, um interesse da sociedade em resposta a essas mortes que aconteceram, que antes eram distantes, mas infelizmente a gente tem notícias de pessoas cada vez mais próximas do nosso núcleo social, e essas intervenções na CPI é uma resposta que a população quer, para ter a certeza de que se essas mortes poderiam ser evitadas, se nós poderíamos ter adquirido a vacina em um tempo mais curto e de uma forma mais eficaz, e além disso também tomar medidas mais céleres que pudessem evitar a situação na qual estamos vivendo. E antes de encerrar aqui a minha conversa, a minha fala aí, nessa questão da construção do SUS e da sua possível desconstrução, e isso, de certa forma, esvaziando um pouco a nossa democracia e fragilizando, considerando todo o esforço da construção desse sistema único na Constituição de 88, eu vou passar também uma indagação para o professor Cirino, como que a gente poderia imaginar essa pandemia e seus reflexos dentro do direito penal, considerando as medidas adotadas entre o Estado ali serem díspares. Por um momento, eu tinha medidas restritivas no Maranhão e algumas vezes até restrição de liberdade a pessoas que não usavam máscara. No Rio de Janeiro, outras situações. Ou seja, como que o direito penal poderia ver essas relações diferentes entre cada um Estado? Por hora, eu encerro aqui as minhas palavras, passo a palavra para a professora Tayara e fico à disposição para qualquer e eventuais questionamentos.